121 milhões de pessoas no mundo inteiro. Ela pode se relacionar com outras doenças, até com risco para um infarto. A gente preparou um serviço especial para tirar as dúvidas sobre depressão aqui no Show da Notícia deste sábado. Vamos conversar com o cardiologista do Hospital do Coração, Dr. Abraão Cury. Ele é cardiologista do HCOR e está na linha conosco já. Boa tarde, doutor Abraão, como vai? Boa tarde, Bianca, é um prazer estar com vocês. E está conosco também atua no Hospital do Coração, doutor Fernando Fernandes. Boa tarde, doutor Fernando, como vai? Boa tarde, Bianca, é um prazer. Impressionante, eu anunciei aqui o assunto logo no início do programa de hoje e já recebi muitos e-mails, dúvidas sobre a depressão. A gente vai começar com o doutor Fernando Fernandes. Como que se caracteriza um quadro de depressão, doutor? Bom, vamos lá. Depressão não é sinônimo de tristeza. Depressão é um quadro clínico, um quadro médico muito complexo. Além do que a gente chama de sintomas afetivos, tristeza, angústia, aflição, ansiedade, também há sintomas físicos, orgânicos, por exemplo, alterações no apetite, alterações no sono. Há também sintomas no pensamento, tanto na forma da pessoa pensar, quanto no conteúdo. Quanto ao conteúdo, a pessoa pode ter ideias de pessimismo, ideias fatalistas a respeito de si, do futuro e dos relacionamentos. Quanto à forma da pessoa pensar, a pessoa fica com a concentração baixa, comprometida, por consequência a memória fica comprometida, o raciocínio fica mais lento. A disposição da pessoa está diminuída, a energia da pessoa está diminuída. É uma tendência ao isolamento, baixa funcionalidade no trabalho, nos estudos. Basicamente, aproveitando o tempo ágil do rádio, acho que é isso que a gente pode chamar de um quadro depressivo. É uma síndrome médica bem complexa, é muito diferente de apenas sentimento de tristeza ou melancolia. Uhum. E os sintomas, eles podem ser silenciosos, então, doutor? Eu recebi aqui mensagens de ouvintes, dando uma olhada geral aqui por cima, eu vi que muitas pessoas confundem até os sintomas. Por exemplo, aqui, olha, a Ed, ela fala o seguinte: tenho 23 anos, passo por psicóloga, tenho cansaço excessivo, gostaria de saber se a depressão pode estar relacionada. No entendimento dela, inclusive, ela colocou aqui, no meu entendimento, não sofro de depressão, é apenas uma dúvida. Por exemplo, o cansaço excessivo pode ser um sintoma da depressão? Sem dúvida, a falta de energia, a falta de disposição, o cansaço podem ser da depressão, associados a um sentimento de desmotivação, de falta de perspectiva. As duas coisas alinhadas fazem a pessoa ter uma inércia muito grande para iniciar as atividades e ir atrás dos objetivos dela. Porém, só cansaço precisa ser investigado. Sem dúvida, se há uma causa orgânica para esse cansaço, porque, como eu falei, a depressão é um quadro múltiplo. Se ela não tem nenhum sentimento de tristeza ou simplesmente de desprazer com a vida, não tem outros sintomas físicos e tem só o cansaço, dificilmente isso é depressão. Mas aí o cansaço pode ser o que está mais proeminente. Aí ela tem que conhecer um pouquinho mais sobre a doença depressão e pesquisar outros sintomas também. Um sintoma isolado nunca é depressão. Uhum. Bom, agora eu queria perguntar para o doutor Abraão Cury, que é cardiologista, como que a depressão pode estar relacionada a doenças do coração? Veja, como bem colocou o doutor Fernando, a depressão é um quadro bastante mais complexo do que muitas vezes as pessoas imaginam que seja. Diferenciar a tristeza normal de se ter frente a uma situação de perda, por exemplo, de depressão é muito importante. A depressão é um quadro mais grave, mais profundo, mais crônico. E a relação entre depressão e várias doenças orgânicas é muito importante. A depressão psicológica, como é o tema da nossa conversa hoje, se relaciona à depressão imunológica. E as alterações imunológicas, por vezes, estão relacionadas a várias doenças orgânicas. A doença cardiovascular, ela acaba sofrendo um impacto das pessoas depressivas por conta também dessas alterações imunológicas, mas muitas vezes por conta do que nós chamamos de falta de cuidados com a própria saúde. A pessoa deprimida acaba dormindo mal, acaba se cuidando menos. Se ela for fumante, ela fuma mais.
Se ela tiver tendência a ingerir bebida alcoólica, ela vai beber mais. E esses fatores todos, muitas vezes conjuntamente, contribuem para a piora da saúde cardiovascular das pessoas, expondo ela aos riscos das complicações que estas doenças muitas vezes trazem. Não é incomum, inclusive, as pessoas que estão sob algum tratamento acabarem por abandonar parcialmente ou totalmente o tratamento, ficando mais expostas a complicações decorrentes da doença que elas muitas vezes já possuem, sabem, ou por vezes nem sabem e que possuem. Então, oscilações da pressão arterial, alterações do sono, alimentação inadequada, excesso de consumo de cigarro, distúrbios do sono acabam por condicionar a piora da saúde cardiovascular das pessoas. Doutor Fernando, como o doutor Abrão falou, uma perda, por exemplo, em família, pode causar os sintomas da depressão. Aqui o nosso ouvinte Silveira, o Carlos Roberto Silveira, ele pergunta, frustração pode causar uma depressão, até mesmo ansiedade pode causar uma falsa depressão? Ele até lança aí a questão da depressão em si e alguns sintomas que podem aparentar a depressão, mas que não se comprovem como a doença. Muito bem. Quais são os fatores causais da depressão? A depressão, ela tem causas biológicas. Então, uma pessoa que sofre de depressão, com certeza ela tem uma fragilidade genética para desenvolver depressão. Isso está associado com fatores psicológicos e fatores psicossociais. A interação desses três fatores que vai agir na gênese do quadro depressivo e assim como na sua perpetuação. Então, uma adversidade na vida pode atuar como desencadeante da depressão e como perpetuador do quadro dessa adversidade, associada a fatores psicológicos e biológicos que vão agir na gênese da depressão. A pessoa começa sentindo uma ansiedade crônica, um estresse crônico devido, por exemplo, a uma má adaptação ao trabalho ou uma adversidade familiar que ele está passando, uma pendência com a justiça ou qualquer outra adversidade da vida. Essas adversidades associadas a um quadro de ansiedade intensa cronicamente, por exemplo, favorecem o aparecimento de um quadro depressivo que o paciente já não diferencia mais do que iniciou, do que desencadeou o quadro. Então, um bom profissional vai estar habilitado a identificar todos esses fatores, explicar para o doente, identificar se de fato ele entrou em depressão em decorrência dessa adversidade ou não. E posso aproveitar para corroborar algo que o Dr. Abraão falou. A depressão é uma doença complexa e é uma doença orgânica também. Uma série de mediadores inflamatórios estão aumentados na depressão, o que vai favorecer, por exemplo, a agregação plaquetária e o risco de infarto, além de uma série de fatores comportamentais, alterações comportamentais na depressão, que vai favorecer que a pessoa adoeça de outras coisas, que adoeça não apenas psiquicamente, principalmente doenças cardíacas. Bom, doutor Abrão, eu tenho aqui a pergunta da Eliane Mordelo. Ela quer saber se remédios para a depressão, que é de medicamentos para o tratamento da doença, podem ter efeitos colaterais para o coração e a circulação. Na maioria das vezes, as pessoas com um quadro de depressão mais importante vão necessitar da combinação de dois atendimentos, de dois tratamentos. O farmacológico, com antidepressivos, e o psicoterapêutico através de algum acompanhamento psicoterapêutico feito com psicólogo ou psiquiatra. A avaliação de por quanto tempo a medicação vai ser utilizada, de qual a medicação deve ser utilizada, e de por quanto tempo a pessoa vai demandar um acompanhamento psicoterapêutico, depende da condição de cada paciente e da avaliação dos profissionais que estiverem envolvidos no seu atendimento. Nós temos alguns tipos de antidepressivos que agem de forma um pouco diferente e, dependendo das condições clínicas dos pacientes, pode haver uma escolha sobre um ou outro medicamento. Na maioria das vezes, felizmente, os medicamentos podem ser utilizados desde que sob supervisão médica, sem riscos de prejuízo à saúde cardiovascular do paciente. A adaptação a um determinado tipo de medicamento e o ajuste da dose vão depender do acompanhamento adequado desse paciente. Não é incomum
que ao longo do início do tratamento, ao longo do primeiro e segundo mês, se deva modificar o remédio ou a dose. Mas esse acompanhamento é perfeitamente possível de ser feito e nós temos recursos hoje para poder intervir do ponto de vista farmacológico, protegendo o paciente do seu problema depressivo, que nesse caso está sendo muito importante, sem expô-lo ao risco de alguma complicação decorrente do uso desses remédios, ou seja, minimizando o efeito colateral que, por acaso, algum desses medicamentos passa a ter. Para isso, basta acompanhamento médico adequado, feito com um médico que acompanha o paciente, o cardiologista, e psiquiatra, psicólogo que estejam envolvidos. Mas é muito importante frisar, na maioria das vezes nós vamos demandar a associação das duas intervenções, a psicoterapêutica e a farmacológica. Olha, sobre isso é importante dizer, é um bom momento para esclarecer o seguinte: tratando-se a depressão em paralelo com a doença cardíaca, a gente não só diminui o sofrimento do paciente, como a gente melhora o prognóstico da doença cardíaca. Pacientes, por exemplo, com insuficiência cardíaca em depressão têm 25% mais chances para internação, por exemplo, e 3 vezes mais chances para óbito. Então, não só o tratamento das duas doenças em separado melhoram a sobrevida do doente, como uma potencializa a outra. Ou seja, o ganho... Bom, aproveitando, lembrar que muitas vezes os pacientes, antes mesmo de terem desenvolvido algum quadro depressivo mais evidente, acabam sofrendo, por exemplo, um infarto, ou são submetidos a um tratamento cirúrgico para revascularização do miocárdio, e no seu pós-infarto, ou no seu pós-operatório, passam a desenvolver manifestações muito típicas de depressão, que também merecem atenção, porque esses pacientes que desenvolvem um quadro depressivo depois de um evento cardiológico, muito bem falado pelo Dr. Fernando, acabam tendo um prognóstico pior se não forem adequadamente tratados. Então, depressão e doença cardiovascular, sinistramente, às vezes, vêm de mãos dadas. Quer dizer, agora é o caminho inverso, né, doutor? A gente falava no início sobre esses sintomas da depressão ligados aos maus hábitos que podem levar a problemas cardiológicos, mas tem também os problemas das doenças cardiovasculares que podem levar aos sintomas da depressão. Que podem desencadear a ocorrência de um quadro depressivo, muito provavelmente, em indivíduos que já tinham uma grande chance de desenvolverem essa doença e que agora o gatilho da ocorrência da doença cardiovascular funciona como fator desencadeante. E nós precisamos identificar isso enquanto cardiologistas, porque a não identificação correta compromete o resultado do tratamento muitas vezes. Eu tenho aqui mais uma pergunta. Olha aqui, doutor Fernando, ele preferiu não se identificar. Aliás, o nosso ouvinte, ele é de São Paulo, mas prefere não se identificar. Fala primeiro sobre a mãe, que tem 70 anos. Segundo ele, sempre foi uma pessoa super alegre e ativa, do tipo que não sabe ficar parada. Agora, faz uns 6 meses, ela entrou em forte depressão, crise de ansiedade. Mas o que mais preocupa a ele e aos irmãos é ver a tristeza dela, vê-la deprimida, sem vontade de fazer nada. Ela já está em tratamento, mas até agora não houve resultado. E ele gostaria de perguntar o seguinte: se a depressão é mais comum em idosos e também se o tratamento é mais difícil. Ele até descreve aqui a situação da família. Ela tem 2 netas, uma filha dele, outra do irmão, já que eles moram em outra cidade. Ela diz que sente muita falta. E ele pergunta: mas será só isso? Nos vimos mais ou menos uma vez por mês. E ele diz, inclusive, que ele também sofre da depressão, mas a dele é crônica e moderada, quer dizer, não é incapacitante, segundo o nosso ouvinte. Pode ser uma doença hereditária? A gente vê o caso do nosso ouvinte, que a mãe sofre de sintomas da depressão e ele parece que também tem. Sem dúvida. Antes, só complementando com relação ao caso aí da depressão no idoso, né? A depressão, sim, a pergunta foi, é uma doença mais difícil de tratar quando ela acontece no idoso? Sim, sobretudo quando ela é inaugurada no idoso. A pessoa não teve depressão ao longo da vida e na terceira idade tem um episódio depressivo, normalmente é mais difícil. E como o Dr. Abraão falou, a gente precisa fazer uma série de diagnósticos diferenciais.
principalmente com doenças orgânicas ou com diagnóstico de demência. E a depressão, sim, é uma doença bastante hereditária. Se você tem casos, sobretudo de depressão recorrente ao longo da vida, de depressões graves ou de depressões com tentativa de suicídio na família, é muito importante ficar atento aos sinais precoces da doença, porque é uma doença que tem uma predisposição genética muito grande. Uhum. E geralmente atinge qual faixa etária? A gente vê o caso aí de idosos, como o senhor falou, tem um tratamento mais longo, né? Mas tem uma faixa etária maior que ela atinge, não? Absolutamente, absolutamente. A faixa etária da depressão praticamente não tem idade para existir. Ela pode acontecer da infância para frente. Em qualquer idade ela pode acontecer. Mas ela tem picos em que ela acontece. Na maioria das pessoas, o primeiro episódio depressivo acontece na quarta década de vida, né, dos 30 aos 40 anos. Porém, há vários picos que podem acontecer. Por exemplo, a mulher pode acontecer no pós-parto. É bastante comum a mulher ter problema no pós-parto ou na menopausa. É muito comum na mulher. No homem, na andropausa, um pouco mais para frente, por volta dos 50 anos, pode também um pico modal de acontecer um episódio depressivo. Episódios depressivos na adolescência ou bem no início da vida adulta, até os 21 anos, eles são muito importantes porque eles são sugestivos de que, na verdade, a pessoa possa ter doença bipolar. Então, a fase em que acontece a doença depressiva, ela é importante inclusive para o diagnóstico. Depressões muito precoces, elas tendem a ser mais graves e tendem a ser mais recorrentes ao longo da vida. Mas ela pode acontecer em qualquer faixa etária, em qualquer indivíduo. Uhum. Eu tenho aqui a pergunta da Larissa Dantas, doutor Abraão, sobre a questão da medicação, do tratamento. Ela fala o seguinte: como pode algumas pessoas que tratam a depressão com medicação se curarem em alguns anos, 3 a 5 anos, e outras que passam mais de 20 anos tomando os medicamentos sem melhora? E ela até coloca aqui uma questão importante. Será que a pessoa se vicia naquela medicação? Veja bem, não se trata de se viciar na medicação. A depressão pode ser entendida como uma doença crônica. Indivíduos portadores de depressão podem merecer acompanhamento por longo tempo. Não necessariamente o uso contínuo da medicação. A determinação de se o paciente vai demandar uso contínuo da medicação ou em que dosagem vai depender da avaliação e do acompanhamento médico especializado. Então, não é tão simples falar, não, você vai tomar remédio 6 meses e depois acabou, resolveu o problema. Não sei. Nós sabemos que uma vez sendo necessária a introdução do medicamento, sendo o diagnóstico sido feito com precisão, o tempo mínimo é de 6 meses a 1 ano, mas isso não significa que a pessoa se no remédio é porque um caso muito grave. O que determina isso é a intensidade da depressão, as características que envolvem a doença na pessoa, as características da pessoa. E o médico que estiver acompanhando, na maioria das vezes um psiquiatra, ou no mínimo um clínico bem treinado a lidar com situações como esta, é que vai determinar por quanto tempo. Não é incomum, por vezes, acabar suspendendo depois de algum tempo a medicação, se observar, e ter que se voltar a usar o remédio. Ter que usar a medicação por tempo prolongado não é sinônimo de gravidade, ou então o indivíduo vai gerar tolerância e o remédio não vai mais fazer efeito. Portanto, é um acompanhamento bem feito. As pessoas com depressão, especialmente as com um quadro de depressão mais importante, precisam entender que o problema que elas têm pode ser crônico e que demanda um acompanhamento mais prolongado. E a decisão sobre o uso mais prolongado também de medicamento ou não vai depender desse acompanhamento. Pode ser o caso aqui do nosso ouvinte Eduardo Luiz. Ele mandou uma mensagem agora falando o seguinte: trato a depressão há 31 anos, tem casos em família, mãe, tios. O médico dele está reduzindo a medicação há 2 meses.
Minha irritabilidade está aumentando após a redução dos medicamentos. Me preocupo. O que devo fazer? Tenho cura? Pode ser um caso de doença crônica, doutor Fernando? Absolutamente. Olha, para esse relato do Dr. Abraão, existem números bem precisos. 50% 17% das pessoas vão ter um episódio depressivo ao longo da vida. Desses, quando bem tratados, 50% das pessoas conseguem a remissão dos sintomas numa primeira medicação. Os outros 50% vão precisar das chamadas estratégias de potencialização para conseguir tratar o quadro. Para isso, eu já preciso de um psiquiatra bem treinado em depressão. E cerca de 20% das pessoas vão desenvolver a chamada depressão crônica, que muitas vezes ainda persistem sintomas mesmo depois de um tratamento adequado. A recorrência é muito grande. 50% das pessoas que têm depressão vão ter novos episódios ao longo da vida. Quem tem 2 episódios depressivos ao longo da vida tem 80% de chance de ter o terceiro. Ou seja, é uma doença que tende a cronicidade e os sintomas tendem a ser repetidos ao longo da vida. No caso desse ouvinte que ligou, que trata a depressão há 30 anos, e quando a gente tenta desmamar do remédio, quando a gente tenta fazer uma tentativa de descontinuação, os sintomas recrudescem, então possivelmente ele é candidato a tomar o remédio cronicamente. E como o Dr. Abraão falou, os remédios antidepressivos, eles não têm potencial para adição, eles não são remédios que viciam, mas muitas vezes, infelizmente, a doença é crônica. Isso é uma minoria dos casos, mas pode acontecer. Nos casos em que a doença é crônica, muitas vezes a medicação contínua é necessária para a manutenção da melhora, para a remissão dos sintomas. Não se fala em cura para a depressão, porque a gente nunca pode garantir que ela não vá voltar, mesmo no paciente que ficou bom. E em muitos casos ela se torna uma doença crônica mesmo. Bom, eu recebo aqui mensagens de ouvintes sobre os sintomas. O Daniel Lopes falando que gostaria de perguntar se o sono em excesso, a preguiça e o abuso na comida podem demonstrar sintomas de uma depressão. E aqui também, a nossa ouvinte Neide, do Rio de Janeiro, falando que, perguntando, na verdade, se os sintomas não se confundem com outras doenças, como, por exemplo, os do hipotireoidismo, como chorar, falta de energia. Isso pode acontecer, doutor Fernando? Sim. O hipotireoidismo é uma doença que pode imitar sintomas da depressão ou pode ser uma coisa que a gente chama de comorbidade, que são 2 doenças que acontecem ao mesmo tempo, porém uma está relacionada com a outra, aumentando o risco ou aumentando a morbidez da outra doença. Hipotireoidismo é uma doença de investigação obrigatória para qualquer pessoa que chega com sintomas depressivos para a gente. Então, ela pode imitar a doença depressão, mas ela pode também estar as 2 juntas estando relacionando e uma retroalimentando a outra. Agora, se há cansaço, queda de cabelo, desânimo, falta de energia, ganho de peso, esses sintomas são mais relativos ao hipotireoidismo, mas ela já me relatou também que há sintomas que a gente chama afetivos, há sintomas emocionais da depressão que ela está apresentando. Então, muito possivelmente, uma doença esteja complicando a outra nesse caso. E havia uma outra pergunta? Sobre outros sintomas, na verdade. O Daniel, ele falou sobre os sintomas. Exato. Excesso de preguiça. A depressão é uma doença muito polimórfica, ela pode se apresentar de maneiras diferentes em diferentes pacientes. Há um caso chamado de depressão atípica, em que um dos sintomas é justamente o excesso de sono associado a essa hiperfagia. Muitas vezes não é um apetite aumentado, mas é vontade de ficar beliscando, principalmente carboidratos ao longo do dia. Então, sim, isso pode ser um sintoma depressivo. Bom, doutor Abraão, a gente ouviu também aqui, na verdade, recebeu mensagens de ouvintes, até ouviu mensagens de ouvintes também pelo WhatsApp, falando sobre a questão do tratamento, né? Que aqui o Silveira, ele até fala sobre as pessoas que não podem contar com toda a assistência, com um grupo de médicos, e é tão importante, né, essa colaboração de especialistas para cuidar da doença e familiares também. De fato. Infelizmente, nós sabemos que às vezes é muito difícil você poder
disponibilizar para um paciente o conjunto de atenções que seria o ideal. Então, nós temos defendido muito a necessidade de treinamento de médicos clínicos na identificação dos quadros depressivos e, pelo menos, na iniciação de um tratamento farmacológico. É claro que o ideal é sempre que possível, nós podemos contar com a participação de médicos especializados, psiquiatras, psicólogos no acompanhamento desses pacientes, mas isso não quer dizer que quando não for possível, o paciente então não tem como ser tratado. Os médicos clínicos devem ser treinados a identificar os quadros depressivos, devem ser treinados a iniciar uma medicação, não, infrequentemente, a darem algum tipo de suporte a esses pacientes com o objetivo de tratá-los. Nós sabemos que muitas vezes os pacientes acabam sendo atendidos só num momento de atenção primária, como nós chamamos. Isso não significa que eles não possam ser tratados. Eles podem ser e devem ser tratados, ainda que não possamos disponibilizar a eles toda a rede de pessoas devidamente capacitadas para isso. Olha, uma coisa importantíssima que o doutor, sim, sem dúvida, uma coisa importantíssima que o doutor Oberão falou, é preciso se treinar os médicos clínicos, porque, por exemplo, eu que sou psiquiatra, nem que haja uma mobilização enorme, a gente consegue atender todos os casos. 17% das pessoas ao longo da vida vão apresentar um episódio depressivo. E um estudo interessantíssimo que eu tive contato recentemente é o seguinte: quanto mais doente a pessoa é do ponto de vista físico, menos reconhecida é a depressão. E justamente por fatores que a gente já comentou aqui, essas pessoas são as primeiras em que deveria ser reconhecida a depressão, porque não tratar a depressão, por exemplo, num doente cardíaco grave, é piorar o prognóstico dele, não do ponto de vista da depressão, mas do ponto de vista cardíaco também. Então, esse treinamento e essa atenção dos médicos clínicos precisa ser muito importante, porque, no mínimo, 50% dos casos de depressão a gente consegue solucionar com um único antidepressivo, disponível às vezes na rede pública, antidepressivos bons disponíveis na rede pública. Então esse treinamento tem que ser importante e um papel que a mídia tem importante também, difundir o conhecimento a respeito da doença depressão para que pessoas próximas ao doente possam reconhecer sinais da doença e indicar e estimular que ele busque tratamento para a doença, não só a pressão alta ou diabetes, mas também a doença depressiva. E para a gente encerrar, eu queria que os senhores falassem um pouquinho sobre a questão de como lidar com a doença e tentar levar as outras atividades do dia a dia de uma forma normal. Por exemplo, o trabalho. Como gancho, eu uso aqui a mensagem do nosso ouvinte, que prefere não se identificar. O Neves, ele só se identifica como Neves, ele não se identifica o primeiro nome dele. Ele diz o seguinte: estava no meu próprio exame demissional, foi diagnosticado como incapaz de retornar ao trabalho e, por conseguinte, de ser demitido. A partir daí, a situação de estresse e assédio moral que eu estava conseguindo administrar bem mais ou menos acendeu o estopim de uma depressão e ansiedade crônica que foi avaliada pelo INSS como incapacitante até o dia 9 de junho deste ano. Ele até quer saber se ele pode usar isso para uma aposentadoria, né, já que ele já tem os anos comprovados de contribuição. Isso acontece muito, de as pessoas não conseguirem nem levar o trabalho adiante por conta da depressão. Doutor Fernando? A depressão é uma causa importante de incapacidade. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Há um levantamento da Organização Mundial de Saúde que mostra que depressão, entre todas as doenças da medicina, é que mais faz a pessoa viver com incapacidade. A incapacidade pode ser gerada por vários motivos, mas depressão é uma causa importantíssima. Depressão não é
normalmente uma doença que justifica uma aposentadoria por incapacidade. Por quê? Porque depressão, apesar de ser uma doença crônica incapacitante, é uma doença para a qual existe tratamento. Então, em geral, esse tratamento tem que ser buscado ao máximo, né? Há doenças crônicas incapacitantes em psiquiatria, por exemplo, que geram mais aposentadoria, como esquizofrenia, por exemplo. Na depressão, a gente nunca estimula isso. Da mesma forma que a gente também não estimula a pessoa voltar a trabalhar estando ainda incapacitada, né? A gente tem que dar o tratamento adequado, o estímulo adequado e ela voltar a trabalhar quando ela tiver condições para isso. Sobre a depressão a relação, né, entre depressão e trabalho, eu costumo dizer que muito mais importante que o tipo de trabalho que você está realizando é o teu grau de satisfação com o trabalho e o teu grau de resiliência, o quanto você está suportando, absorvendo e driblando o estresse que todos nós temos no trabalho. Isso vai fazer você desenvolver a depressão. E não é o trabalho em si, as horas de trabalho que você tem, mas sim o grau de satisfação, o quanto você se sente capaz de realizar e o quanto, como o próprio ouvinte falou, você está suportando os estressores normais de cada trabalho que você tem. Doutora Abraão, o senhor quer complementar? O trabalho pode ser uma ajuda até no tratamento? Sem dúvida, mas uma coisa muito importante é que o paciente seja alertado de que o problema que ele tem é no mínimo controlável e que aquilo pode ser melhorado intensamente se ele se submeter a um tratamento adequado. E esse estímulo inicial, ele é muito importante. O paciente precisa, uma vez identificado como portador de depressão, ser orientado que o problema que ele tem, mesmo com uma chance de cronicidade, vai ser um problema controlável. Ele pode retornar à sua condição de vida normal. E não é só na atividade profissional que impactam os desajustes. Muitas vezes as suas relações sociais e mesmo familiares ficam muito prejudicadas. É aí que também reside a grande importância de participação da família, às vezes até dos amigos, de maneira que o paciente se permita ser tratado, porque infelizmente muitas vezes há uma resistência que não é pequena por parte do paciente de tomar um medicamento ou de procurar se permitir ser ajudado por um psiquiatra, porque ele cria um estigma de que ele tem uma doença muito grave, muito ruim. Não, o paciente precisa ser alertado de que esse é um problema tratável, controlável e que ele, uma vez se permitindo tratar, vai ter condições de retomar sua vida normal, vai ter condições de restabelecer suas relações familiares, sociais e de trabalho. E vai ter condições de ganhar a confiança dos seus pares em qualquer um desses setores da vida. Ok, bom, eu agradeço muito a participação dos médicos, Dr. Abraão Cury, cardiologista do Hospital do Coração. Uma ótima tarde, até a próxima. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aí com vocês e com seus ouvintes. O Dr. Fernando Fernandes, médico que também atua no Hospital do Coração. Obrigada, doutor. Uma ótima tarde. Uma ótima tarde. Eu que agradeço pela oportunidade de esclarecer sobre depressão. Agradeço também a todos os nossos ouvintes que participaram conosco, com dúvidas, questionamentos, engrandecendo ainda mais a discussão, esse serviço especial sobre depressão aqui no Show da Cultura.